Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Muito obrigado pela preferência de sintonia, é sempre um prazer receber você. O nosso projeto de extensão leva para você discussões de temas internacionais, suas interfaces nacionais, regionais e locais. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e gostaria de agradecer também a quem está fazendo o programa comigo. Deixa eu apresentar nossas locutoras do programa de hoje, a começar com Gabriela Grosso. Tudo bem, Gabi? Tudo bem sim, professor Mário Tito, bom dia a todos os ouvintes do programa Globalizando, é sempre um prazer estar aqui e eu quero aproveitar para mandar um abraço para Rosalina Porto, do nosso Instagram. Muito bem, e quem faz parte também da nossa equipe de locutoras é Stephanie Campolungo. Tudo bem, Stephanie? Bom dia, professor, bom dia, meninas, bom dia a todos os nossos ouvintes e eu também gostaria de dar um abraço para Júlia Soreio no Twitter. Obrigada, Júlia. E quem está completando a nossa equipe de locutoras de hoje é Ana Clara Nunes. Tudo bem, Ana Clara? Tudo bem, professor? Eu gostaria de mandar um abraço para Bruno Leão do Facebook e agradecer a presença do nosso convidado, Maurício. Muito bem, justamente isso que eu queria falar. Hoje nós vamos tratar sobre o Novembro Azul, toda a movimentação da sociedade civil em torno dessa discussão do câncer de próstata. E a gente tem como convidado aqui nos estúdios da Rádio UNAMA o Dr. Maurício Massulo. Ele é mestre em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Pará, é graduado em Medicina pela mesma universidade, atua como médico urologista e cirurgião robótico no Hospital Guadalupe e Amazônia. Também é professor assistente do curso de Medicina da UEPA. Doutor Maurício, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios. Eu agradeço o convite, um bom dia para os ouvintes, a todos, muito obrigado e vamos conversar sobre câncer de próstata. E é sempre bom tratar desse assunto para que a sociedade possa saber também não só aquilo que causa, mas também como tratar, né, doutor? Sem dúvida. Muito bem, vai ser assim uma conversa de qualidade e você já sabe, a gente vai ter essa conversa de qualidade entremeada por uma viagem musical, não é isso, Clara? É isso mesmo, professor. A playlist do programa Globalizando de hoje vai passar pelos países com maiores incidências de câncer de próstata. De acordo com os dados publicados em 2020 pelo OMS, o índice de morte por câncer de próstata no Haiti atingiu mais de 1.300 pessoas, o que é cerca de 1,5% das taxas mortais no país. Então, representando o Haiti, vamos ouvir o cantor Jay Perry com Chaba, cantando a música Bougie. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. E a nossa viagem musical já começou com tudo, começou pelo Haiti, não é isso, Clara? É isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Bougie, de Jay Perry, representando o Haiti, onde a taxa de mortalidade devido ao câncer de próstata é mais recorrente em pessoas na faixa dos 40 anos. Globalizando. Fique por dentro. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o segundo mais comum em homens, atrás do câncer de pele. Diante da resistência em buscar ajuda médica, em razão do machismo, a única forma de conscientizar essas pessoas é através da informação. Tendo em vista a importância de informar a população, o Instituto estruturou parcerias com lideranças estaduais e municipais. Um exemplo dessa ação é a política de prevenção e controle do câncer de próstata em Belo Horizonte. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos aqui com o doutor Maurício Massulo para conversar sobre o Novembro Azul e já temos perguntas, professor, da Maria Souza pelo Facebook. Ele pergunta assim de maneira muito simples: qual a importância do Novembro Azul? Professor Mário Tito, na verdade a importância do Novembro Azul é justamente da campanha de conscientização. Hoje em dia no consultório é raro, na verdade, chegar aos pacientes que não têm a noção do que eles estão fazendo. Então, muito pelo contrário, as pessoas chegam sabendo que precisam fazer exame, sabendo que existe a próstata como um órgão, não como uma doença, sabendo que precisam fazer um exame, tá? E muitas das vezes eles chegam querendo inclusive fazer o toque retal, sabendo que tem um tal de um exame de sangue que se chama PSA, mas muitos pacientes também querem fazer o exame que é o exame de toque retal, ou seja, a campanha de conscientização é o Novembro Azul justamente para isso, serve para que as pessoas tenham a noção de fazer esse rastreamento. É isso que é a importância. Doutor, o meu pai faleceu com câncer de próstata, em um ano de 2000. E ele faleceu muito novo, 69 anos.
anos, nessa perspectiva. Hoje já se percebe que essa conscientização que o senhor fala já atingiu esses homens dessa faixa de idade? Na verdade, o que acontece? O câncer de próstata, a gente comenta, é uma doença que é genética, mas não hereditária, tá? Não é porque o seu pai teve que obrigatoriamente o senhor vai ter, certo. Não é dessa forma. Mas se tem o histórico na sua família, a chance maior é de ter realmente, tá? Assim como tem famílias, por exemplo, tem famílias que são mais frequentes de ter problema de diabetes, de hipertensão, problemas outros de saúde. Então existem famílias que são mais propensas a ter câncer realmente, tá? Então, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, isso não é Maurício Massulo comentando, para todos os homens, a partir dos 50 anos, fazer a avaliação com o toque e o PSA a partir dos 50 anos. Certo. E a partir dos 45 anos, para quem tem histórico na família. Muito interessante. E aí, a pergunta que pode acontecer é exatamente isso. A classe médica já percebe isso como um avanço, porque, de alguma forma, ter o paciente já consciente ajuda bastante no tratamento. Sim, isso é algo, a gente até comenta na Sociedade Brasileira de Urologia, que, na verdade, estão tentando pintar os meses do ano inteiro, né? Exato, de janeiro a dezembro. Paleta de cores. Mas já está realmente muito bem determinado, né? É o outubro rosa para câncer de mama e o novembro azul para câncer de próstata. Isso é bem determinado. Muito bem, doutor Maurício Massulo aqui com a gente no programa Globalizando de hoje. Essa conversa de qualidade é sempre entremeada pela viagem musical, né, Gabi? Exatamente, professor. Então agora, para continuar nossa viagem musical, vamos para Cuba, que segundo a Organização Mundial da Saúde, publicada em 2020, as mortes devido ao câncer de próstata em Cuba representam quase 3,5% do total de mortes no país. Para representar Cuba, ouviremos Represent, da banda Orixás. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que passou por Cuba, né, Gabi? Acabamos de ouvir Orixás com a música Represent, em representação a Cuba, onde a taxa de mortalidade pelo câncer de próstata é uma das mais altas da América Latina, principalmente pela baixa procura por exames de rotina. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com o doutor Maurício Massulo, que, entre outras coisas, é professor também da Universidade do Estado do Pará. O Gustavo Oliveira, doutor, pelo Instagram, obrigado, Gustavo, lhe pergunta o seguinte: por que ainda muito presente o tabu masculino em relação ao câncer de próstata? Professor Mário, eu entendo isso porque, na verdade, é feito o exame através do toque retal. Sim. Tá? Então, assim, isso é uma pergunta meio frequente que não é uma resistência que eu encontro nos consultórios. Pelo seguinte detalhe: o paciente que não quer fazer o toque retal, professor, ele nem passa na porta do consultório do urologista, entendeu? Ele vai no médico clínico, ele vai no cardiologista, ele faz o PSA, ele nem passa no urologista. Aí, muito pelo contrário, quando o paciente vai no urologista, ele quer fazer o toque retal. Ele já ouviu dizer em campanhas como essa, em entrevistas como essa que nós estamos fazendo, isso daqui é medicina, a gente está fazendo. Sim, isso daqui é uma campanha de conscientização. As pessoas sabem que é importante de fazer o toque retal. Entendeu? E aí, muito pelo contrário, chega paciente e fala assim: poxa, doutor, eu já fui no médico fulano de tal e ele só faz o exame de sangue, nunca me fez o toque retal, e eu já ouvi dizer que é importante e ele diz que nunca é para eu fazer. Aí eu vim aqui porque eu sei que faz e eu quero fazer o toque retal. Então, assim, para mim, como eu estou lhe dizendo, no consultório eu não tenho essa resistência, mas eu sei que existe, porque é feito através de toque retal. Perfeito. E nessa condição, né, doutor, fazer a escolha por ser médico urologista também leva o senhor também tá pensando nessa perspectiva de alguém que vai lhe procurar como especialista no assunto. O que lhe levou a ser um médico urologista? Na verdade, eu quis fazer urologia, assim, a urologia é uma especialidade cirúrgica, né? Então,
a urologia, ele não é uma especialidade tipo, não é o ginecologista do homem. Perfeito. O urologista, ele também trata tanto do homem como a mulher, tá certo? Sim. Por exemplo, ele trata da doença cirúrgica das vias urinárias, tanto do homem e da mulher. Por exemplo, quem trata de pedra na via urinária somos nós, urologistas. Mulheres têm pedra no rim, infelizmente, mulheres têm tumores de rim, entendeu? Então, assim, quem precisa operar um tumor renal, por exemplo, é o médico urologista. Então, a mulher também precisa passar em médico urologista, tá? Então, eu gosto de cirurgia, foi essa a minha escolha. Muito bem, doutor Maurício Massula aqui conosco no programa Globalizando de hoje. E a terceira etapa da viagem musical, Stephanie? O aviãozinho da playlist desse sábado vai passar pela Austrália, onde, pelo levantamento da Cancer Australia, o órgão do governo australiano, o câncer de próstata foi o câncer mais registrado no país em 2018, com quase 22 mil casos da doença. Em 2020, houve quase 3.600 óbitos devido ao câncer de próstata. Representando a Austrália, vamos ouvir a cantora Sia e o DJ David Guetta com Titanium. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que foi para a Austrália, Stephanie. Sim, professor, acabamos de ouvir Titanium, da Sia, representando a Austrália, país onde o movimento Novembro Azul se iniciou em 2003, gerando a campanha de conscientização mundial. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos conversando com o professor Maurício Massula, ele também é doutor, é urologista, sobre o tema do Novembro Azul. E a Helena Dias, professor, está no Instagram lhe perguntando o seguinte: como combater o estigma construído nos homens sobre o exame de toque? Professor, na verdade, a gente combate com informação, né? Então, quando a gente faz o toque, da mesma forma quando a mulher faz o autoexame da mama, né? Quando a gente faz o toque, com o dedo a gente consegue alcançar a região periférica da próstata, que eu até comento assim, graças a Deus é a região onde quase 80 a 90% dos tumores de próstata aparecem, tá? Setor mais periférico. Sim, Então o que acontece? A gente comenta exatamente o seguinte: quando a gente faz o toque, a gente tá atrás se tem ou se não tem algum caroço, algum nódulo, tá? Então eu falo para os pacientes para entenderem a importância do toque. Às vezes tem a pessoa com exame de PSA, que é o exame de laboratório, que é no limite do que nós consideramos normal. Se eu faço o toque, não tem caroço nenhum, a conduta é uma, mas se eu faço o toque com esse mesmo limite de PSA e eu já encontro um caroço, muda completamente a conduta. Então isso é algo fundamental. O exame, na verdade, não são exames competitivos, são exames que se complementam. Perfeito. Gabi? Era exatamente essa pergunta que eu ia trazer, a importância de um exame complementar o outro, porque às vezes as pessoas chegam com o objetivo de fazer só o exame laboratorial, né? E algumas vezes só com o toque. Então é mais importante fazer esses dois exames juntos, porque seria mais completo, por assim dizer? Ou às vezes só o toque já elimina o laboratorial? Não elimina. Na verdade, aqui nós estamos numa rádio de uma universidade, é algo acadêmico. Portanto, o que acontece? Isso é estatístico. Existe uma coisa chamada de estatística, de bioestatística, se chama valor preditivo positivo. Tipo, se eu faço o toque, tem um nódulo, será que esse nódulo é câncer? Entendeu? Então, assim, o valor preditivo positivo é de em torno de somente 20%. Eu toquei, tem um caroço, meu Deus, esse caroço é um câncer? É só 20% de chance. Então, eu preciso, se eu faço a associação do toque com o PSA, eu vou aumentar tanto a sensibilidade quanto a especificidade desses exames. Então, o exame não exclui o outro. Um complementa o outro para ter um bom resultado. Eu vou pedir mais um minuto aqui para Brenda para lhe perguntar o seguinte: nessa questão, quando tem aumentado casos de câncer por conta da melhoria dos exames, ou eles já existiam só que não se constatavam isso? Na verdade, o PSA, professor, isso é uma coisa da nossa realidade. Sim. Eu imagino que nós temos a mesma faixa etária. Exatamente. O que eu tenho para lhe dizer é o seguinte: o PSA ele só foi descrito a primeira vez na década de 80. Caramba! Nós já éramos nascidos, Sim, ou seja, o que acontece? Os nossos avós, o meu e o seu,
nunca provavelmente fizeram PSA na vida. Exatamente. O senhor parou para imaginar um negócio desse? Então, assim, isso é algo relativamente recente. Né? Recente. Né? Então, é claro que a incidência de câncer de próstata está aumentando. Então, na verdade, o que a gente comenta hoje em dia não é simplesmente fazer a detecção do câncer de próstata, e sim fazer a detecção de um câncer de próstata clinicamente significativo, é o que nós chamamos na urologia. Muito bem, doutor Maurício Massulo conosco no programa Globalizando de hoje. Temos mais um quadro do programa Globalizando. Globalizando nas ruas. E o programa Globalizando não para, temos mais informações. A nossa produtora Luciana Alves está na UNAMA Alcindo Cacela e traz mais informações para os nossos ouvintes. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio UNAMA. Estou aqui diretamente da UNAMA, da Alcindo Cacela, com o professor Everton Ruggeri. Ele que é mestre em Engenharia Mecânica na área de Processos de Fabricação, coordenador nacional das Engenharias Mecânica e Elétrica do Grupo Ser Educacional, conselheiro do CREA Pará, professor da UFPA e da UNAMA. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Mário Tito, a todos os ouvintes da Rádio UNAMA. Uma enorme satisfação estar aqui com vocês hoje. Professor, temos uma pergunta especial para o senhor falar hoje sobre o UNAMA Play, essa plataforma que está vindo aí. O que vai ter nessa nova plataforma da UNAMA? Ótimo. O UNAMA Play, ele vem de um projeto audacioso do Grupo Ser Educacional, que é o streaming da educação. Então imagine você hoje que tem diversos streams, que você assiste suas séries, seus filmes, seus podcasts, e agora você vai ter uma ferramenta poderosíssima com a nossa universidade. Com o UNAMA Play, vocês vão ver estudos de caso, C-Experience do projeto Ubíqua, fomentos a diversos tipos de atividades, a várias categorias, né, do aprendizado. Então, você vai poder acessar, cadastrar, né, no site de streaming do UNAMA Play, e você vai conseguir assistir o seu conteúdo por área. Então o UNAMA Play, ele vem nesse momento que nós estamos transformando a educação, fazendo com que essa educação tenha uma tendência de educação dirigida, ou seja, ela não vai apenas se limitar na sala de aula. Então hoje o aluno e a sociedade, se ela quiser buscar esse conhecimento, ela pode também acessar o UNAMA Play, e a gente não tem dúvida que isso vai ser revolucionário para a educação. Professor, qual a importância na vida do aluno, do universitário, com essa nova plataforma digital? É muito interessante a gente começar a associar apenas o meio acadêmico com o UNAMA Play. E isso vai ser um impacto muito grande para ele. Então imagine que aquele professor em sala de aula, ele pede para aquele aluno ver um filme sobre aquele conteúdo de matéria. Agora imagine que ele vai ter um espaço reservado para ele no UNAMA Play, onde tudo que o professor for indicar já vai estar lá, seja ele por C-Experience, seja ele por estudo de caso e outros tipos de projetos, né, que estão ali vinculados. E além disso, não só o aluno. Então imagine aquela pessoa que está interessada no curso de Relações Internacionais, professor Mário Tito. Ele pode ver, por exemplo, o que você desenvolve no curso lá na plataforma. Aquele pedacinho de conhecimento, aquele pedacinho de orientação, né, sobre a profissão, pode também estar lá vinculado. Então é uma plataforma sensacional que vai beneficiar a sociedade como um todo, não só o meio acadêmico, mas também com as pessoas que têm interesse em desenvolver conhecimento. Que ótimo, muito obrigada pela sua participação, professor. É com vocês aí no estúdio e foi um prazer receber o professor Everton Ruggeri, ele que novamente é mestre em Engenharia Mecânica na área de Processos de Fabricação, coordenador nacional das Engenharias Mecânica e Elétrica do Grupo Ser Educacional, conselheiro do CREA Pará, professor da UFPA e da Universidade da Amazônia. Até a próxima, pessoal! Muito obrigado, viu, Luciana, pela sua participação no programa de hoje. Gabi, última etapa da viagem musical neste bloco. O câncer de próstata é uma das formas mais comuns de câncer entre homens, com cerca de 1,2 milhões de novos casos por ano no mundo, segundo a Associação Espanhola contra Câncer em 2019. E agora, em representação à Espanha, ouviremos Aitana e Natália Lacunza, com a música Cuando te fuiste. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. E nós fomos para a Europa agora na nossa viagem musical, Gabi.
Isso mesmo, acabamos de ouvir Quando Te Fuiste, de Aitana, em representação à Espanha, que teve um aumento de quase 36 mil casos de câncer de próstata em 2021. E aí, Ana Clara, estamos terminando o primeiro bloco. Para onde é que nós vamos viajar pelo mundo da música no próximo bloco? Professor, no próximo bloco, a playlist do Globalizando de hoje vai passar por Nova Zelândia, Honduras, Estados Unidos e, é claro, no Brasil. Então continue sintonizado na Rádio Nama. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5. Muito obrigado pela sua preferência de sintonia. Obrigado a você que está nos acompanhando no rádio do seu carro, no radio.nama.br. Você que nos acompanha nas várias plataformas, na Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, programa Globalizando. Hoje nós estamos falando sobre o Novembro Azul e temos como convidado o Dr. Maurício Massulo. Ele é mestre em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Pará, é graduado em Medicina pela mesma universidade, atua como médico urologista e cirurgião robótico no Hospital Guadalupe e Amazônia e também é professor assistente do curso de Medicina da UEPA. Antes de nós continuarmos conversando com o Dr. Maurício, nós vamos retomar nossa viagem musical Stephanie Campolungo. A playlist do programa Globalizando de hoje está viajando pelos países com maiores índices de câncer de próstata. Segundo dados do levantamento de 2020 da OMS, mais de 4 mil homens são diagnosticados com câncer na glândula da próstata na Nova Zelândia. E o nível de pessoas acometidas no ano de 2020 pela enfermidade é superior a 700. E agora ouviremos a banda Kiwi Stereogram com Walk Talk Man. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nós passamos mais uma vez pela Oceania, né, Stephanie? É verdade. E a gente acabou de ouvir o Walk Talk Man de Stereogram em representação à Nova Zelândia, onde, segundo dados levantados pela OMS de 2020, o câncer de próstata é o mais frequente entre os homens e a terceira principal causa de morte por câncer na população. Globalizando. Fique por dentro. Segundo estudos do Instituto Vencer o Câncer, o câncer de próstata pode aumentar em até 80% até o ano de 2040. Já a Sociedade Americana do Câncer afirma que países como Reino Unido, Japão e Tailândia têm as menores taxas de incidência devido aos testes de exame PSA. Desde 2012, o câncer de próstata foi o mais diagnosticado entre homens de 96 países, sendo Brasil, Lituânia e Austrália os países que apresentam maior taxa de incidência, e em 51 desses países, o câncer de próstata é a principal causa de morte. Globalizando Entrevista. Estamos conversando com o Dr. Maurício Massulo sobre a questão do Novembro Azul e essas questões ligadas ao câncer de próstata. Tem uma pergunta aqui para iniciar nossa conversa do Murilo Pinheiro no Twitter. Obrigado, Murilo. Como estender a conscientização do Novembro Azul a outras áreas periféricas e remotas? Professor Mário e Murilo, na verdade, assim, é justamente o objetivo, né? O Novembro Azul é, na verdade, uma da sociedade civil, ela não pertence exclusivamente a um programa de governo, né? Então, por exemplo, eu, que sou um urologista, que sou da Sociedade Brasileira de Urologia, estou aqui feliz de ter sido convidado aqui pela UNAMA, aqui com vocês, eu estou trazendo informação. Então, o alcance dessa entrevista, e tem muitos outros colegas urologistas fazendo muitas outras campanhas e outras atividades também para levar a informação para as pessoas. Então, o que eu observo e fico contente é que não existe muito mais assim, é muito raro, eu não observo chegar no consultório hoje em dia uma pessoa que vai no consultório sem saber o que está fazendo, sem conhecer que, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei que existe próstata, não sei que existe o toque retal. Então eu acho que isso é uma etapa que nós já vencemos. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, eu vi que o senhor tem essa questão da robótica e tem a questão, como é que funciona isso, esses avanços tecnológicos indicados nesse tratamento? Professor Mário, na verdade, isso não é somente a questão da prevenção, né? Sim. É a questão do tratamento. O tratamento, e até importante ainda, voltando, deixa eu só voltar um pouquinho,
É porque assim, quando a gente faz aqui, na urologia, a gente não faz um preventivo, isso é importante de comentar, tá? O ginecologista faz o preventivo do câncer de colo de útero. Por quê? Porque câncer de colo de útero vem de uma infecção de um vírus. Se ele detecta a infecção e trata a infecção, ele automaticamente está prevenindo de aparecer um câncer. Aqui na urologia, a gente não faz o preventivo, a gente faz um rastreamento, tá certo? A gente faz um rastreamento. Então, uma vez ao ano, a gente faz o toque PSA para a gente detectar se tem ou não a necessidade. A partir dos 50 já é recomendado, uma vez ao ano. Isso, para todo mundo, toque PSA. E aí, uma vez fazendo o diagnóstico, a gente vai fazer o tratamento para ser o tratamento curativo. A questão da robótica é porque o tratamento, a gente comenta aqui, o tratamento ele tem que ser oncológico, a pessoa tem que ficar livre do câncer, mas tem que ser funcional para o paciente também, porque o cara ele tem que continuar, por exemplo, às vezes é uma pessoa jovem, uma pessoa de 50 anos, paciente de 60 anos, ele tem que continuar continente e ele tem que continuar potente também. Então, você faz a cirurgia e você não pode ter as complicações que antigamente acontecia com muita frequência na chamada cirurgia convencional. A cirurgia convencional, aberta mesmo, o cara ficava curado, sem dúvida, controlava, mas em contrapartida ele ficava com muita frequência com problema de incontinência e também com problema de impotência. Então é uma área profundamente necessária hoje. Sem dúvida. Muito bem, professor Dr. Maurício Massulo aqui conosco no programa Globalizando de hoje. Gabi Grosso tem mais informações, né? Viagem musical, na verdade. Isso mesmo, vamos continuar nossa viagem musical. O número de óbitos causados por câncer de próstata em Honduras é superior a 3.700. Segundo os dados da Agência Internacional de Energia Atômica, que é um braço da ONU que estuda e usa a tecnologia nuclear para fins pacíficos, a enfermidade é a quarta mais comum no país e a mais comum entre homens hondurenhos. Em representação a Honduras, ouviremos agora a Banda Blanca com Fiesta. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viemos da América Central agora, não é isso, Gabi? Isso, acabamos de ouvir Fiesta da Banda Blanca, em representação a Honduras, país que foi o primeiro a fornecer branquioterapia, que é um tipo de tratamento contra o câncer, de forma gratuita em seu sistema de saúde, em cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E olha, temos participação agora dos nossos ouvintes, vamos acompanhar. Bom dia a todos, eu sou o Matheus Santos, integrante da equipe de entrevistas do Globalizando, e hoje eu tô aqui com a Alciane Dias, acadêmica do 2º semestre de Relações Internacionais, e ela tem uma pergunta sobre o tema. Olá, bom dia, eu sou a Alciane Dias. Bom dia, professor Mário Tito, Maurício, bom dia aos ouvintes do programa Globalizando, bom dia também aos locutores de hoje. E bom, a minha dúvida é se mulheres trans têm riscos de ter câncer de próstata e se o Brasil faz alguma campanha de conscientização para o câncer de próstata em mulheres. Obrigada e bom dia. Professor, na verdade, o que acontece? Eu, pessoalmente, eu não tenho muita experiência na questão, porque assim, em urologia existe, na verdade, no Brasil, existem alguns centros que fazem essa cirurgia, que nós chamamos centros de cirurgias de transgenitalização, tá certo? Isso daí é uma cirurgia que ela é feita, vamos assim dizer, é por uma equipe multidisciplinar, tá certo? Que envolve não só médicos, mas psicólogos, entendeu? Assistentes sociais, porque assim, isso é associado, às vezes, pessoas com alguns transtornos, tem pessoas até com índices de suicídio, tá? Então, assim, no caso de mulheres trans, na transgenitalização, tipo, o homem que vai se transgenitalizar, vai se transformar numa mulher. A neovagina, na verdade, a neovagina é feita de curiosidade, é feita com a pele do pênis, tá? Então, realmente, ele é emasculado. Certo. Ele perde a pele, ele perde o pênis, tá certo? Perde os testículos, mas ele sim, curiosamente, já que é a pergunta, né? Ele continua tendo
retirando a próstata. Ele não retira a próstata. Então, curiosamente, não sei o porquê da pergunta, mas sim, uma mulher transgenitalizada, tá certo? Continua tendo a próstata e, por isso, continua tendo risco de câncer de próstata, sim. Doutor Maurício, a gente quando fala dessas questões, eu falo assim, precisa de um aporte transdisciplinar, né? No caso do câncer de próstata de homens mesmo, a pessoa sofre um primeiro baque quando recebe o diagnóstico. Como é que se trabalha essa questão do recebimento? Você está com câncer de próstata? Na verdade, isso é uma coisa muito individualizada. Na verdade, as pessoas precisam receber essa notícia. Eu até comento que eu sigo uma orientação daquele livro lá do Príncipe de Maquiavel. Notícia ruim é melhor você falar tudo de uma vez do que você falar fracionado, né? Tá? Então, o que acontece? As pessoas associam... quando recebem a notícia de câncer de próstata, só se associa com morte, com sofrimento. Mas não, em relação ao câncer de próstata, a gente faz justamente o rastreamento para detectar um câncer numa fase inicial, que é a fase que tem cura, que é a fase que tem tratamento. Então as pessoas falam, meu Deus, quando é que se vai detectar? Quando é que vão descobrir uma cura? Isso. Já existe, desde que se detecte o câncer numa fase que ele pode ser curável. Muito interessante a participação do Dr. Maurício Massula aqui com a gente. Exatamente o trabalho do programa Globalizando é levar para você essas informações e a gente possa disseminar de fato essa conscientização, especialmente para os homens, nesse Novembro Azul, aqui no programa Globalizando, 7ª etapa da viagem musical. Stephanie Campolungo. Nos Estados Unidos, a diminuição do rastreamento do câncer de próstata entre os anos 2008 e 2012 ocasionou um aumento do diagnóstico da doença já na fase crítica, segundo Vidit Sharma, que é pesquisador de oncologia urológica da Universidade da Califórnia. Para representar os Estados Unidos, ouviremos Kelly Clarkson com a música Medicine. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Estados Unidos da América na nossa playlist do programa de hoje, Stephanie. É verdade, professor. E a gente acabou de ouvir Kelly Clarkson com a música Medicine, representando os Estados Unidos, onde aproximadamente 3 milhões de homens foram diagnosticados com câncer de próstata entre 2003 e 2017, de acordo com o relatório semanal de morbidade e mortalidade do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia e nós temos também um segundo projeto de extensão que é o Site Internacional da Amazônia. Para falar da produção do site, estou recebendo aqui nos estúdios Yasmin Garcia, que é coordenadora do site. Tudo bem, Yasmin? Tudo bem, professor. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, doutor Maurício. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente da Rádio Namo. É isso mesmo. E para falar um pouco qual é o conteúdo do site nesta semana? Olha, nós só temos artigos de qualidade, como sempre. Na segunda-feira, dia 7, nós teremos o tema COP27, o que se esperar. Na quarta-feira, nós temos o artigo do Amazônia em Foco, que é um dos nossos quadros. E na sexta-feira, dia 11, nós temos o Congresso do Partido Comunista Chinês, rupturas ou continuidades. São temas muito interessantes e a produção dos alunos, né, Yasmin? Isso é bom porque são os alunos produzindo temas de relações internacionais. Exato, são graduandos e graduados em relações internacionais que produzem todos os artigos, as resenhas, os vídeos e tudo que sai nas nossas redes sociais. E temos também o Durma Informado todo dia, né? Sim, é um quadro extremamente importante, onde nós selecionamos apenas as melhores notícias do dia e as mais relevantes para postar para todo mundo ver e ficar informado. Muito legal. E para acessar todo esse conteúdo, como é que se faz? O nosso site você pode acessar através do link internacionaldamazônia.com. O nosso Instagram e o nosso Twitter são @interdamazônia, sem repetir o A, e o nosso Facebook é Internacional da Amazônia. Yasmin Garcia, muito obrigado pela sua participação no programa Globalizando de hoje. Obrigada, professor. Bom dia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
Nós estamos com o Dr. Maurício Massulo aqui no programa Globalizando de hoje. Estamos falando sobre o Novembro Azul, uma conversa maravilhosa que você pode ficar por dentro. Doutor, a Olivia Coimbra, pelo Facebook, lhe pergunta como é que o governo pode aumentar o alcance da campanha, né? O senhor já falou que é da sociedade civil. Existe uma parceria? Pode haver uma melhora nessa relação? Professor, na verdade, o que acontece? Como o senhor já comentou, né? O Novembro Azul não pertence ao governo, né? Da sociedade civil. No que diz respeito ao o governo para saúde pública, existem programas de saúde pública, tá? Então existem programas de saúde materno-infantil, programas de saúde mental e, na verdade, graças a esse movimento foi justamente o contrário, tá? Da sociedade civil chegou ao programa de saúde masculina. Perfeitamente. Entendeu? Sim. Então, da sociedade civil chegou para o governo, então no governo existe agora, não sei como está, honestamente, não trabalho em órgãos públicos, mas existe um programa de governo para atenção à saúde masculina. Doutor, e com relação a medicamentos, avanços de medicamentos, tratamentos específicos, já houve evolução nesse campo? Atualmente nós estamos vivendo uma verdadeira coqueluche, um lançamento atrás de lançamento de medicações novas para tratamento de câncer de próstata, tá certo? Então, o que eu tenho de mensagem que eu tenho final para os pacientes, ainda agora se comentou, as pessoas recebem um diagnóstico e já associam logo com coisa ruim, com morte, com fim da vida, esse tipo de coisa, com sofrimento. Mas existe uma gama tão grande de coisas para serem feitas, de tratamentos cirúrgicos, tratamentos com radioterapia, tratamentos medicamentosos que não só significam quimioterapia da forma como as pessoas pensam. Quando a gente fala em quimioterapia, as pessoas já pensam naquela que cai cabelo, esse tipo de coisa. Não, são tratamentos que são tratamentos muito modernos, são coisas muito novas que temos hoje em dia à disposição. Então, realmente tem muita coisa a ser feita. Lhe farei uma pergunta assim que estava fora aqui o senhor também trabalha, né, como professor da UEPA, como é que se forma o profissional da medicina? Quais são as sensibilidades dentro da formação do futuro médico? Na verdade, o curso de medicina ele é estruturado de diversas formas. Na verdade, o médico ele aprende inicialmente como é que o organismo funciona normal, vamos assim dizer, para depois ele aprender como é que existem as disfunções, tá certo? Então, as disciplinas elas são divididas em sistemas, em órgãos. Então, os alunos eles vão passando ao longo dos anos em partes teóricas e depois, no final, ele passa basicamente, o curso de medicina são 6 anos. Então, são 4 anos de teoria e prática e os últimos 2 anos é o famoso do internato, que aí ele fica dentro de hospitais e escolas, onde ele fica praticando, tutelado por um preceptor que nós chamamos. Mas a complementação, depois, ele se gradua em medicina e depois ele complementa a formação dele através da residência médica. Certo, especializações, etc. Exato. Muito bem, doutor Maurício Massulo aqui conosco no programa Globalizando de hoje. Última etapa da viagem musical, Ana Clara Nunes, voltamos para casa. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de próstata corresponde a 29% dos diagnósticos cancerígenos entre os homens no Brasil. Então agora, em representação ao país, ouviremos Rita Lee cantando Saúde. Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Não poderíamos terminar com música melhor no programa de hoje, né, Ana Clara? Exatamente, professor. Esta foi Saúde, de Rita Lee, representando o Brasil, onde por ano existem 66 mil novos casos de câncer de próstata, gerando quase 16 mil mortes causadas pela doença. E este foi o programa Globalizando de hoje. Muito obrigado pela sua participação, você que participou com a gente, você que nos dá a preferência de sintonia, não só pela 105.5, como pela internet, radio.nama.br, você que está nos acompanhando também no YouTube, no Spotify, no Deezer. Muito obrigado por estar com a gente, levando também, ajudando a gente a levar
levar essas produções de extensão aqui do programa Globalizando. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Queria agradecer muito ao Dr. Maurício Massulo. Aproveito para agradecer também ao meu querido amigo Dr. Álvaro Mutó, que nos indicou a sua presença aqui. Muito obrigado, viu, doutor? Eu agradeço, já comento que isso é medicina também, quando a gente faz as orientações para prevenção, isso é medicina também. Muito obrigado. Legal, agradecimento a quem fez perguntas, a Maria Souza, Gustavo Oliveira, Helena Dias, Murilo Pinheiro, Alciane Dias, Olívia Coimbra. Na locução, quero agradecer muitíssimo a Ana Clara Nunes. Muito obrigado, Ana Clara. Obrigada, professor. E fiquem ligados no programa do próximo sábado, que vai apresentar o tema A Proclamação da República. Estará com a gente o professor Michel Pinho nesse programa do próximo sábado. Quero agradecer a Stephanie Campo Lungo, é membro da equipe de mídias. Obrigado, viu, Stephanie? Obrigada, professor. Obrigada, doutora. Obrigada, meninas. Obrigada também a você que está pela BR ouvindo a gente. Gostaria de lembrar de acompanhar o nosso programa no Facebook, Programa Globalizando, no Twitter e no Instagram, no @pglobalizando. Obrigada. Legal, Stephanie. Quero agradecer também a Gabriela Grosso, também faz parte da equipe de mídias. Gabi, muito obrigado. Eu que agradeço, professor Mário Tito, professor Maurício, por esse programa de altíssima qualidade. E eu queria lembrar para vocês que esse programa vai ficar disponível a partir de segunda-feira no nosso Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube, todos Programa Globalizando. Muito legal. Quero agradecer quem esteve na direção do estúdio no cronômetro, a Brenda Macedo. E este programa também foi produzido por Carol Nascimento na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Maria Clara Amador, Luísa Veiga, Alice Cardoso, Elciane Dias e Karen Lima na playlist, Larissa Schoenberg, Luiz Sampaio, Lucas Patrick, João Vitor Barra, Juliana Gomes e Matheus Santos nas entrevistas, Agatha Poliani, Yane de Paula, Gabriela Alves, Beatriz de Nazaré, Manoel Gai e Micael Martins no Globalizando News, Cauene Biapina, Emi Vilas Boas, Jennifer Gonçalves, Sara Tavares, Ana Mel Grimati, Heloísa Valente, Lara Lima, Gabriel Contreira, Lana Borges, Camille Alves nas mídias, Paula Castro, Paulo Vitor Azevedo, Vitória Vidal e Luciana Alves nas externas. Eduardo Oliveira, Érica Nascimento, Pablo Oliveira, Iago Cruz e Pedro Vieira na produção de conteúdo. Camila Neres no roteiro. Verena Moura e Lana Borges na revisão. Sérgio Salles, Josiane Mendes, Camille Mácula no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, edição de áudio Ícaro Lobato e a apresentação feminina professor Mário Tito Almeida. A direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal. Você acompanhou o Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA.